Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um Vivendo com Sabedoria com o pastor Edivan Souza. E é uma alegria imensa poder estar aqui com vocês mais um dia para transmitirmos a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é uma palavra de sabedoria, né? E nós estamos com uma série maravilhosa essa semana, irmãos. A série O Poder da Oração, é isso mesmo, tá bom? Então já convido a vocês a estarem conosco durante essa semana, de segunda a sexta-feira. Nós estaremos aqui a partir das 7h30 da manhã com o programa Vivendo com Sabedoria, com essa série O Poder da Oração, tá bom? Então a oração, ela nos aproxima de Deus. A oração, irmãos, ela é a chave, né, de muitas respostas, que muitas vezes nós estamos precisando de portas serem abertas. E muitas vezes Deus, ele abre essas portas, e muitas vezes não é o tempo de Deus abrir a porta. Então muitas vezes as nossas orações, elas não são respondidas. Mas não é porque Deus não queira responder, é porque Deus sabe que não é o momento certo. Então fique conosco durante essa semana, vai ter aqui temas maravilhosos essa semana. E estaremos falando sobre o poder da oração. Há muitas passagens bíblicas, né? Muitos exemplos bíblicos, tá bom? Sobre a oração. E eu quero compartilhar com vocês. Eu creio que nós vamos aprender muito, tá bom? Queridos, eu quero aqui lembrar para vocês que nós tivemos sábado o clamor pela família, tá bom? E foi um momento muito especial, porque foi o clamor pela família, em especial o Dia dos Namorados, né, pastora Marina? Sim. E nós fizemos, eu com a minha esposa, a pastora Marina, esse momento maravilhoso, e foi uma bênção. Está aí disponível no nosso canal. Então você que ainda não assistiu o Clamor pela Família, em especial Dia dos Namorados, vai lá. Deus tem uma palavra para você que está aí namorando, você que está noivo, você que está casado, né? Está vivenciando um momento difícil, está tudo bem? Vai lá e assiste, tá bom, esse programa. Eu creio que você será edificado pela palavra do Senhor. Então lembrando a todos que todos os sábados, a partir das 11 da noite, nós temos o programa Clamor pela Família com o pastor Edivan Souza e a pastora Marina Souza. Amém? Queridos, obrigado pelo carinho. Lembrando a todos que hoje nós estaremos em Itarema, na nossa convenção Cadece, tá bom? Um abraço a todos os nossos amigos pastores, a nossa diretoria, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Damásio. Um abraço a todos e logo mais estaremos aí com todos vocês. Lembrando a todos que a nossa convenção Cadece, ela é ligada à CADB. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, vamos então, queridos, para a mensagem de hoje. O tema de hoje, queridos, segunda-feira, Deus quer ouvir a tua oração. É isso mesmo, Ele quer ouvir a sua oração. Pastor, mas Deus sabe o que é que eu estou passando, a dificuldade que eu estou enfrentando. Querido, Ele sabe, Ele conhece, mas Ele quer ouvir a sua oração. Ele diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então você precisa clamar ao Senhor. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ele sabe muitas vezes que você está angustiado, está vivenciando um momento difícil, mas Ele quer ouvir as suas palavras. Amém? Então vamos para a Bíblia Sagrada. Nós vamos aqui, queridos, para essa referência bíblica. Vamos falar no primeiro ponto sobre a oração do profeta Elias. O profeta Elias estava vivenciando um momento de perseguição pelo rei Acabe, né? Havia já matado muitos profetas do Senhor, e agora Elias estava sendo procurado para ser morto. Mas Elias, ele faz um grande desafio, né? Ali com o rei Acabe, os profetas de Baal, no Monte Carmelo. E nós vamos ver aqui essa passagem bíblica, tá bom? Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis de Israel, capítulo 18, versículo 37 ao 38, apenas 2 versículos. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 37, que nos fala assim: a oração do profeta Elias. Olha só, quando Elias ele vai ali, queridos, fazer aquele desafio, os primeiros profetas logo de Baal, eles fazem o primeiro clamor, eles oferecem a oferta, mas não há resposta, né? E Elias diz: olha, clamam mais alto para que o Deus de vocês possa ouvir vocês. E eles clamavam, se cortavam, não houve resposta.
Mas quando chegou o momento de Elias, queridos, ele foi consertar o altar do Senhor. Ele olha o altar, estava precisando de um conserto, ele conserta o altar. Muitas vezes, para nossas orações ser respondida, é necessário também que haja conserto em nossa vida. Não há como você estar desconcertado e muitas vezes querer ser aceito por Deus, né? Então, o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí vai haver resposta. Mas é preciso a gente consertar o altar do Senhor. Vamos aqui. Elias agora vai orar, versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Olha só, queridos, como Deus ele responde. Não precisa às vezes ser aquela oração prolongada, demorada, nada disso, irmão. Quando Deus quer responder, é necessário que haja só um coração sincero, um coração voltado para Deus, né? Então, Elias, ele clamou ao Senhor e houve resposta imediata. Por quê? Porque Elias, ele preparou o altar, estava tudo consertado, e ele fez aquilo, não foi para se gloriar. Ó Senhor, me responde para que o meu nome seja engrandecido, para que todo mundo saiba que... Não, irmãos, ele fez para que todos o Israel viesse saber que há Deus em Israel. Então, irmão, nós devemos fazer tudo para louvor e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, a série dessa semana, o poder da oração, né? Então, Deus, ele quer ouvir a sua oração. Nosso tema de hoje, Deus quer ouvir a sua oração. Então, foi necessário Elias fazer a sua parte, o seu clamor, a sua oração. E mediante o objetivo de Elias, Deus respondeu, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que todo aquele povo viesse a saber que há Deus em Israel. Amém? Então clama ao Senhor e Deus ele vai ouvir a sua oração. Onde quer que você esteja, que você venha apresentar a sua vida ao Senhor, os seus projetos, teu ministério, tua empresa, seu casamento, que você venha orar a Deus, que você venha pedir sabedoria e que você venha consertar aquilo que está precisando, meu irmão, ser consertado, tá bom? Então a Bíblia diz, se tu tem algo contra teu irmão, deixa a tua oferta no altar, volta, se reconcilia com teu irmão, depois vem e coloca a oferta no altar que Deus vai receber. Então é necessário nós fazermos a nossa parte, tá bom? Vamos aqui para o nosso segundo ponto. Se você está gostando da mensagem, Deus está falando com você, querido, então dá aquele joinha para ajudar o canal, ative o sininho aí para estar sempre sendo notificado e não esqueça de compartilhar essa mensagem com o número de pessoas que você puder para estar evangelizando outras pessoas, amém? Nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre a oração do rei Salomão. Isso aqui é muito forte, irmãos. Olha só, Salomão, quando ele agora recebe o trono, né? Seu pai Davi agora parte e Salomão assume ali o trono e ele vai fazer agora a sua petição, a sua oração. Deus pergunta a ele, o que é que você quer, Salomão? E Salomão foi muito sábio na petição. Vamos ver aqui essa referência bíblica. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 ao 10. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 ao 10. Vamos ler essa referência bíblica. E a teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essas coisas. Então, irmão, a oração de Salomão, ela foi aceita ao Senhor, porque Salomão não foi pedir riqueza, Salomão não foi pedir a morte dos inimigos, Salomão pediu sabedoria. Sabedoria muitas vezes é que está nos faltando, irmão. A sabedoria, ela nos faz administrar, né, uma empresa, a liderar uma igreja,
a liderar a nossa família. Então, irmãos, esse programa Vivendo com Sabedoria, ele vem para estar nos ajudando, à luz da Palavra de Deus, nos orientando a como tomarmos decisões certas, a como fazermos as coisas da maneira correta, da maneira que agrada a Deus. Então, liderar com sabedoria, irmão, é liderar com Deus, é liderar com entendimento, é liderar com honestidade, é liderar, irmão, de uma maneira justa. E isso é muito importante para um líder, liderar com sabedoria. Então, Salomão, ele foi muito objetivo, pastora Marina, ao pedir a Deus sabedoria. E Deus se agradou, irmão. E além da sabedoria, Deus deu a Salomão riquezas. E Deus gostou da petição de Salomão. E você, o que você tem pedido a Deus? O que você tem pedido a Deus? Será que tem agradado a Deus? Então aproveita esse momento para fazermos como Salomão, pedir a Deus sabedoria. Sabedoria, queridos, que muitas vezes nós não encontramos em muitos lugares, mas encontramos aqui na palavra do Senhor. Encontramos com nossos joelhos voltados em oração ao nosso Deus. Amém? Nós vamos aqui para o nosso terceiro ponto, já estamos indo para a nossa conclusão. Terceiro ponto, nós vamos falar sobre a oração de Sansão. Todos nós sabemos que Sansão, querido, ele foi um nazireu, escolhido desde o ventre de sua mãe para julgar Israel, para ser juiz em Israel. Mas nós sabemos que no decorrer da caminhada, Sansão acabou se desviando do caminho da verdade, do caminho da obediência, e grandes foram as consequências que Sansão passou. Mas no finalzinho da vida dele, ele se humilha, ele se arrepende. E nós vamos estar lendo essa passagem bíblica, eu gostaria de ler com você, tá bom? Aqui sempre, irmão, você que sempre acompanha comigo o Vivendo com Sabedoria, você sabe que sempre a gente estamos citando referências bíblicas, né? Tá bom? Para que a gente possa entender melhor, amém? Então, Juízes capítulo 16, versículo 29 ao 30. Vamos ver essa referência bíblica. Juízes capítulo 16, versículo 29 ao 30, nos fala assim: Abraçou, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então, irmãos, nós podemos ver aqui a misericórdia do Senhor sobre a vida do ser humano. Sansão ali, irmãos, com certeza sofreu as consequências da desobediência. O filho pródigo, quando ele se afasta da casa do pai, ele sofreu as consequências. Ele passou fome, frio, né? Sofrimento, desprezo, tudo isso ele passou. Porque as consequências, irmão, da desobediência, ela vem. Mas a misericórdia de Deus, ela vem sobre nós quando nós voltamos para o Senhor. Então não importa o momento em que você esteja, amado ouvinte, do Vivendo com a Sabedoria. Você que outra hora estava tudo bem, de repente você cometeu algo, está aí decepcionado, arrependido, triste. É o momento então de Deus agora querer que você ore. Faça como Sansão, ore se arrependendo. Faça como o filho pródigo, se arrependa. Faça uma oração de arrependimento. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Deus só não ouve a oração de pessoas lá no inferno. Deus não ouve a oração. É impossível Deus ouvir e responder. Ele pode até ouvir que Ele é Deus, Ele vê todas as coisas, mas Ele não responde. Mas aqui ainda há jeito, a solução não importa. Aleluia. O cair é do homem, mas o levantar, né? Mediante o nosso arrependimento é quando nós queremos nos levantar. É você querer se levantar e Deus vai te levantar. Então você escolhe, quer permanecer frustrado ou quer erguer. Então arrependa, faça sua oração. Faça como Jonas, que clamou no ventre do peixe, arrependido. Ó Senhor, tudo isso é consequência da minha desobediência, Senhor. Eu estou aqui porque o Senhor mandou ir para Nínive, eu fui para Tarsis.
eu estou arrependido, Senhor, me dê mais uma chance. E Deus respondeu a oração de Jonas no ventre daquele grande peixe. Então, querido, clame ao Senhor. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás, diz o Senhor. Eu quero agora orar com você, encerrando esse programa de hoje e já reforçando a vocês para estar conosco, tá bom? Durante a semana vamos estar falando sobre esse assunto, né? Essa série muito importante, o poder da oração. Há poder na oração quando clamamos, querido. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós apresentamos o Senhor para essa série, Pai, que está iniciando hoje, segunda-feira, o poder da oração. Senhor, que essa série venha ajudar muitas famílias, Pai, muitos irmãos, Pai, a ter mais uma aproximação com o Senhor, a ter mais uma intimidade com o Senhor. Que essa série, Pai, venha nos ajudar, meu Pai, a reconhecer, Pai, que não somos nada sem o Senhor. Ó Pai, Salomão, por mais, Senhor, que ele tinha ali condição, riqueza, Senhor, ele não confiou nele. Ele pediu ao Senhor sabedoria. Então, Senhor, nós te pedimos sabedoria. Eu te peço, meu Pai, ajuda, Senhor, essa pessoa que está orando, clamando, Senhor, te pedindo mais uma chance. Responde, Senhor, dos mais altos céus. E assim, Deus, toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, uma semana abençoada, Pai. Nos guarda, nos livra do mal. Responde nossas orações. Visita, meu Pai, cada um que acompanha conosco essa oração, Pai. Responde a oração do teu povo. É o que nós te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você que está aqui pela primeira vez, tá bom? Gostou dessa mensagem? Nós temos aí várias séries gravadas no nosso canal. Você pode acompanhar, tá bom? É só ir no nosso canal, Pastor Edvan Souza, e acompanhar nossas mensagens. Temos aí mais de 200 vídeos gravados, tá bom? E estamos aqui toda semana, sempre com uma nova série, e você pode se inscrever nesse canal e fazer parte conosco. Que Deus te abençoe e até amanhã, às 7h30 da manhã, no programa Vivendo com Sabedoria. Amém.